Nós estamos convencidos sobre a criação do universo e somos muito céticos em relação a outros milagres. É muito estranho. Isso soa como um ponto inicial no tempo. E nesse momento, se há um Big Bang, você precisa descobrir, ok, mas o que é o grande causador do Big Bang? Wesley Huff é um apologista cristão canadense, diretor de uma importante organização de apologia cristã no Canadá. Ele ganhou destaque internacional após participar do The Joe Rogan Experience em janeiro de 2025, onde apresentou evidências históricas e arqueológicas que sustentam a confiabilidade das Escrituras e a ressurreição de Jesus. Sua abordagem, ao mesmo tempo erudita e acessível, impactou não só o público, mas também o próprio Joe Rogan, conhecido por seu ceticismo em relação à religião. Aos 11 anos, Huff foi diagnosticado com mielite transversa aguda, ficando paralisado da cintura para baixo. De forma surpreendente, recuperou-se completamente em um mês, sem explicação médica. Um episódio que ele considera um milagre e que marcou sua caminhada de fé. Depois de sua participação no podcast, muitas pessoas relataram ter começado a ler a Bíblia ou frequentar igrejas. O próprio Joe Rogan descreveu o conteúdo da conversa como incrível e fascinante. E agora, vamos acompanhar alguns dos melhores momentos dessa entrevista. Um dos aspectos mais controversos do telescópio James Webb era essa teoria de que talvez o universo fosse bem mais velho do que 13 e poucos bilhões de anos. Certo. E eles estavam tentando empurrar isso para 22, com base na existência de galáxias. E as pessoas estão contestando isso. E há muito debate sobre isso. Mas no fim das contas, são tantos números que o seu cérebro nem consegue registrar. Sim. Que sabe, seja lá quantos forem. Bilhões de anos atrás não havia nada. Sim. E então, de repente, passou a existir algo. E o Terence McKenna tinha uma frase ótima que dizia que a ciência exige um milagre. O Big Bang Sim. exige um milagre. Bem, eu sempre digo isso quando as pessoas me perguntam sobre, sabe, os milagres na Bíblia. Sim. E eu digo, bem, sabe, se o primeiro milagre aconteceu, se tudo, sabe, o nada virou tudo. Certo. Então, sabe, Jesus transformar água em vinho. Esse é fácil. Bem, isso faz parte. Realmente não é nada comparado ao nascimento do universo, mas nós estamos convencidos sobre a criação do universo e somos muito céticos em relação a outros milagres. É muito estranho. Sim, quero dizer, muito estranho. Acho que há uma inconsistência aí. E você percebe que quando o Big Bang foi inicialmente proposto, havia pessoas que se sentiam desconfortáveis com isso. Porque antes disso, a ideia era de que o universo era eterno. E se você propõe um ponto no tempo em que tudo começa a existir, bem, isso... E você vê que algumas dessas pessoas reagem contra isso? Elas dizem coisas como, bem, isso soa religioso demais. Isso soa como um ponto inicial no tempo. E nesse momento, se há um Big Bang, você precisa descobrir, ok, mas o que é o grande causador do Big Bang? Certo? E quero dizer, isso no fim das contas, é uma questão metafísica religiosa. Como é que aquilo foi iniciado? O estranho sobre as pessoas é que nosso cérebro claramente é estruturado de forma diferente de qualquer outra criatura que existe, sabe? E se a evolução é a única coisa que nos criou, se foi só a evolução, como diabos conseguimos ficar tão à frente de todo o resto? Nem é só isso. E nós somos os mais frágeis, os mais fracos, mais moles, mas também os mais inteligentes, como se tivéssemos aberto mão disso, esse foi o preço. E de alguma forma, ao evoluirmos para essa forma específica, descobrimos uma maneira única de mudar o ambiente de formas que nenhuma outra criatura chegou nem perto. É interessante para mim que existem certas coisas que consideramos fenômenos inexplicáveis que aceitamos. Porque temos algum tipo de definição científica do que é esse fenômeno inexplicável, como o Big Bang. Quero dizer, e você pode dizer que existem teorias. Não é completamente inexplicável. Eles meio que entendem, mas ao mesmo tempo não entendem. Algo menor do que a cabeça de um alfinete se tornar o universo inteiro que vemos é algo realmente insano. Sim. Sabe? E simplesmente dizer que isso simplesmente aconteceu e você realmente não... Eu sei. Você não quer dizer que não sabe, mas na verdade você não sabe. Não tem como você saber. Não é realmente possível saber. Não existe, uma teoria funcional que possa me convencer de que todo o universo foi comprimido em algo menor do que a cabeça de um alfinete e então, instantaneamente, se tornou tudo o que você vê. Acho que é por isso que você vê o materialismo natural como lamentavelmente inadequado para explicar as questões fundamentais de visão de mundo que temos. Talvez um dia a gente saiba.
Talvez esses, sistemas de IA sencientes que vamos criar com computadores quânticos consigam descobrir as coisas de um jeito que nós não conseguimos. Mas, no fim das contas, você tem um milagre, você tem o Big Bang. Toda a ciência concorda que isso aconteceu. Isso é muito mais louco do que qualquer coisa que qualquer religião propõe. Mas é tão interessante para mim que porque, dizemos que temos ecos do Big Bang. Existem ecos de rádio. Sim. Mas também, se um milagre realmente aconteceu, vamos supor que existe de fato um poder superior que ocasionalmente interage com os seres humanos. Se um milagre realmente acontecesse e você estivesse lá, você não teria uma câmera, não teria um celular, não teria uma caneta, não poderia anotar nada, talvez nem soubesse ler. E você vivencia algo que acontece com você, e isso muda o curso da história humana. Isso muda a direção da ideologia a qual essas pessoas aderem e a estrutura moral e ética pela qual elas vivem suas vidas. Isso muda bilhões de seres humanos a partir daquele momento. Sim. Bastante fascinante. Isso por si só. Mesmo que isso seja apenas uma revelação sem uma interação divina, é um milagre que isso tenha sido criado de qualquer forma. Toda a ideia de que o cristianismo, quando você diz que era o livro de Isaías... Sim. Que o mesmo livro é exatamente o mesmo. Isso é um milagre. Isso é muito louco, de verdade. Isso é insano. Se você imaginar simplesmente o número de pessoas analfabetas, a quantidade de dias que precisam passar, em que as pessoas contam a história exatamente do mesmo jeito, e que isso é confiado nas mãos de tão poucas pessoas que são tão dedicadas a isso que acertam exatamente as palavras. 1000 anos depois... Wesley Huff havia abordado o impacto dos manuscritos do Mar Morto, com destaque para o grande rolo de Isaías. Ele explicou que, antes dessa descoberta, o manuscrito mais antigo do livro de Isaías era o texto massorético, datado da Idade Média. A descoberta do grande rolo de Isaías, datado de aproximadamente 100 a.C., revelou uma versão quase completa do livro, demonstrando uma notável consistência com os textos posteriores. Durante a conversa, Huff mencionou que o grande rolo de Isaías era praticamente idêntico palavra por palavra ao texto massorético, mesmo com a diferença de 1000 anos de cópias manuais entre eles. Bom, quero dizer, isso é meio que a coisa louca sobre o cristianismo, onde você tem esse cara judeu itinerante andando pela Judéia, ocupada pelos romanos no 1º século. Ele faz algumas afirmações bem ousadas, afirma ser o próprio Deus e então prevê sua própria morte e ressurreição. E então os discípulos dele acham que acabou. Eles pensam, ele morreu. Acabou para nós. E então eles passam de 11 homens assustados porque Judas comete suicídio, homens assustados em um cenáculo, para transformar completamente o mundo romano em apenas algumas centenas de anos. Por causa dessa afirmação de que eles dizem ter visto Jesus ressuscitado. Tem algo diferente acontecendo ali que eles pensam, isso é um milagre, certo? Pessoas mortas normalmente não ressuscitam. Então, qual é a sua crença pessoal em relação à ressurreição? O que você acha? Você tem alguma crença? Ou você apenas tenta interpretar o texto e ver qual é a mensagem? Bem, eu acho que sim. Como historiador, eu realmente acho que é uma questão histórica. Você tem um cara que viveu objetivamente, ele morreu objetivamente. E então, pessoas próximas ao círculo íntimo dele afirmam que o veem não morto. Certo. De novo. Isso é uma atividade extremamente incomum. Extremamente incomum. Certo. Então, mas é difícil. Quando você lida com populações analfabetas, está lidando com milhares de anos de tempo, está lidando com uma tradição oral, e então temos nós aqui sentados falando sobre isso. Em 2024, tentando entender, no final de 2024, tentando desvendar isso, literalmente no final. Alguns dias. É muito difícil para qualquer pessoa que se considera inteligente e secular sequer cogitar a possibilidade de que alguém morreu e voltou à vida. E eu entendo isso. Mas nós já falamos sobre o fato de que não achamos que a única coisa que existe é matéria em movimento. Nós, no caso, eu e você, certo? Acreditamos que há algo mais acontecendo neste mundo. Isso é um pouco louco. Existe algo, e acho que excluir isso, acho que exclui algo que você meio que está colocando uma venda nos olhos, e você realmente tem... Quero dizer, você está certo em relação a todas essas convenções antigas e as formas como as coisas eram espalhadas, e
Mas os evangelhos foram escritos durante a vida das testemunhas oculares, e foram escritos nesse período de tempo, em que havia grupos de pessoas que poderiam ter verificado esses fatos. Então, se for para checar os fatos de alguém voltando dos mortos, quantas pessoas viram o corpo dele, certo? Bem, Paulo diz que 400 pessoas o viram de uma só vez. 400 pessoas viram a crucificação. Não, viram Jesus ressuscitado. Sim. 1 Coríntios 15, Paulo diz que Jesus apareceu aos discípulos e depois apareceu para 400 pessoas de uma só vez. Quero dizer, se lermos o Evangelho de Lucas e Atos, o mesmo autor escreveu esses dois documentos, certo? Ele diz que Jesus ficou andando e ensinando eles por 40 dias depois de ter ressuscitado dos mortos. E esses relatos foram escritos em um período de tempo em que havia pessoas que teriam visto o ministério de Jesus, que estavam lá, por exemplo, em algo como a multiplicação dos 5.000, e que poderiam ter verificado ou desmentido algumas dessas coisas que estavam sendo ditas. E você vê um grupo de caras assustados porque Jesus não foi o único. Uma figura messiânica que surgiu e afirmou ser o Messias. Houve vários indivíduos, tanto antes quanto depois de Jesus, mas eles morrem e o movimento morre com eles. Você acha que é possível que ele não tenha morrido? E você acha que é possível que eles pensaram que ele estava morto? Porque isso realmente acontece. Na verdade, houve um caso muito recente em que um cara estava prestes a ter seus órgãos retirados. Eles achavam que ele estava morto. E esse cara começou a se mexer de novo e voltou à vida. É um caso muito, muito bizarro, porque a família dele já tinha sido avisada de que ele teria os órgãos retirados. Eles estavam se preparando para isso. Sim. Esse cara volta à vida. Sim. Quero dizer, nós sabemos muito sobre a crucificação romana. E sabemos que eles faziam o trabalho deles muito bem. Sim. Então, na verdade, se você olhar, por exemplo, para estudiosos bíblicos muito céticos, como os que não acreditam, estudiosos cristãos ateus e agnósticos, eles vão dizer que, se pudermos saber qualquer coisa sobre Jesus, eles vão lançar dúvidas sobre muitas das coisas que lemos nos evangelhos, no que diz respeito ao Jesus histórico real de Nazaré. Eles vão dizer que uma coisa da qual podemos ter certeza é que ele morreu por crucificação sob Pôncio Pilatos. Porque não temos apenas múltiplos documentos contestados que chamamos de Novo Testamento, mas escritores romanos, gregos e judeus também fazem referência a essa afirmação. Depois falam sobre o fato de que existia esse cara. E isso é motivo de zombaria já nos primórdios. Cristandade. Então, uma das nossas primeiras, na verdade, a mais antiga representação de Jesus na cruz, é chamada de Alexa menos grafito. E provavelmente é do final do 1º século. Ele retrata um indivíduo com os braços erguidos em um ato de adoração, adorando um homem com cabeça de burro que está sendo crucificado. E bem ao lado está escrito Alexa menos adora o seu Deus, em grego. E é uma zombaria, certo? Porque a crucificação era reservada para os mais baixos dos baixos. Era para, escravos. Na verdade, se você fosse cidadão romano, era proibido ser crucificado. Quem foi que eles iam crucificar de cabeça para baixo? Pedro, por quê? Porque, a crucificação normal não era suficiente para ele, ou que não merecia porque Cristo já tinha passado por isso. Dizem, vão crucificá-lo. Ele, honra grande demais morrer como meu Senhor. Eles, podemos resolver isso. Sabemos muito sobre a crucificação, mas ela era vista como algo tão repugnante. Acredito que foi Cícero quem disse que, a palavra crucificação nem deveria estar nos lábios de um romano. Quero dizer, a palavra excruciante vem de eis, que é fora de em latim, é cruci, da cruz. Então é daí que vem essa palavra, porque isso foi projetado para humilhar. E foi feito para ser o mais doloroso possível. As chances de Jesus sobreviver à crucificação, eu acho, eram mínimas ou inexistentes. E a chance de ele aparecer 3 dias depois, completamente bem. Quero dizer, se a primeira coisa que você faz, se você sobrevive a uma crucificação e depois vai encontrar seus discípulos, a primeira coisa que você diz não é, a paz esteja convosco. É, me levem para um hospital, certo? Nós estamos totalmente certos da forma como eles mediam os dias? Então essa é uma questão interessante por causa das diferenças. Entre quando o Evangelho de João diz que Jesus morreu, comparado aos sinópticos. Porque João parece estar usando a convenção romana de contar o tempo e, os outros evangelhos, quando descrevem o tempo, parecem estar usando a convenção judaica. E, na verdade, se você correlacionar os dois, eles se encaixam muito bem.
Como você explica isso? Sair de 11 discípulos assustados em um cenáculo para estarem dispostos a sair e morrer pela proclamação de que acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos e que vocês o viram, tocaram nele, comeram com ele e sabe, ele não era um fantasma. Vocês realmente comeram peixe, mas com o Jesus ressuscitado. Você já debateu com um ateu sarcástico? Sim, acho que seria divertido. Tipo um debate formal. Não, nem mesmo um debate formal. Só acho que seria uma conversa fascinante. Porque tenho certeza, bem, ateus. Eles variam, assim como os cristãos variam, mas as piores versões deles são essencialmente crentes na religião do ateísmo, certo? Eles adoram o conceito de não haver Deus. É isso. Quando você morre, nada acontece. E isso, pra mim, sempre parece tão arrogante. Só o fato de você existir já é tão bizarro e tão espetacular. A ideia de que você tem certeza absoluta de que, quando as luzes se apagam, acabou. Tipo, porque não há evidências do contrário. Bem, ok. Você meio que está pressupondo sua conclusão. A ausência de evidência não é evidência. Ainda mais quando você está falando de algo tão bizarro quanto a morte. E especialmente quando você tem pessoas que passam por experiências de quase morte que são radicalmente semelhantes. Essas são realmente estranhas. É muito estranho quantas semelhanças as pessoas têm nessas experiências de quase morte, vindas de acidentes e todo tipo de situação da qual as pessoas voltam. Quando o coração delas para de bater, elas se veem acima do próprio corpo. Tem muita coisa estranha nisso que faz você... Eu só acho um pouco bobo, porque como você pode saber o que não sabe? Você não pode saber o que não sabe, e isso. O problema é que existe um prestígio. Um crédito social entre acadêmicos em particular que é atribuído a uma pessoa que é ateia, uma pessoa que é brilhante. Ele não é bobo, ele não acredita em mitos, ele não... Eu entendo o porquê. Existe uma pressão social nesse sentido, eu entendo. Mas não olhar para o próprio universo, apenas essa máquina de criação de planetas e berçários estelares, apenas da estranheza, da grandiosidade de tudo isso, e não se perguntar se talvez você tenha uma percepção muito limitada do que tudo isso realmente significa. Negue o nascimento virginal, exceto o do universo. Sim. Bem, tudo isso. Tudo. Existem milagres muito mais impressionantes do que qualquer coisa que as pessoas pensam na Bíblia. É só que eles são tão estranhos na nossa época que não estamos dispostos a... Queremos pensar que as coisas são muito claras e fáceis de medir, e muitas vezes não são. E eu acho que a maior parte do que significa ser um ser humano, de uma forma significativa, não é mensurável. A maior parte. Amor, amizade e comunidade. Essas coisas não são muito mensuráveis. Elas são muito estranhas. Sabe, o vínculo que as pessoas têm com a família e com quem amam é algo muito estranho. Essa conexão de amor, seja lá o que for o amor, seja lá o que for o bem, é algo muito real e parece não existir. Certamente não na mesma intensidade em outros animais como existe em nós. Obviamente há cuidado em outros animais. Eles cuidam dos seus entes queridos. Mas a percepção deles sobre a vida e a morte e tudo isso é muito diferente da nossa. Então isso me leva ao porquê. Por quê? Porque a nossa versão da vida é tão mais rica e complicada do que a de qualquer outro ser que existe. E por que temos esse desejo insaciável de aprender e saber mais? Sim. O que é isso? Por que isso, sabe? Porque esses, 3 quilos de massa cinzenta no meu cérebro conseguem desvendar as complexidades do universo. Certo? E eu acho que essas são, no fim das contas, as perguntas que deveríamos fazer quando pensamos que você importa mais do que apenas matéria.